savana africana é o lugar onde as planícies encontram os céus. Porém, existe um paraíso secreto onde o tempo parece ter parado. A cratera de Ngorongoro, uma caldeira vulcânica gigante, esconde segredos tão antigos quanto o próprio continente. Aqui surgiu um leão gigante que se tornou uma lenda devido ao mistério que rondou sua existência. Ele não se encaixa no padrão. Maior que os outros de sua espécie, esse leão desafia as leis da natureza. Calamas, um nome que ecoa através das savanas como um sussurro carregado pelo vento. Um leão gigante, majestoso, que misteriosamente perdeu completamente sua juba e se tornou uma grande interrogação no reino dos leões. Sem sua juba, o símbolo máximo da masculinidade e poder entre os leões, Calamas não deveria ter sobrevivido. Mas, contra todas as probabilidades, ele não apenas sobreviveu, ele prosperou. Um nômade que se move como um fantasma entre territórios disputados, desafiando coalizões poderosas e dominando fêmeas sob o nariz de rivais mais fortes. Quem é Calamas? Como ele se tornou um enigma tão grande para aqueles que estudam e reverenciam os leões? E mais importante, como ele conseguiu tornar-se o titã que rege a cratera de Ngorongoro? Prepare-se para uma jornada de descobertas e surpresas, enquanto desvendamos a história do leão que desafiou todas as expectativas. Esta é a história de Calamas, o leão gigante de Ngorongoro. No norte da Tanzânia, em meio à vastidão selvagem da África, encontra-se um dos lugares mais espetaculares da Terra, a área de conservação de Ngorongoro. Este é um refúgio de vida selvagem tão antigo quanto o próprio tempo, onde a natureza esculpiu um santuário que abriga uma das maiores concentrações de biodiversidade do planeta. Mas por trás de sua beleza estonteante, esconde-se um palco de competição feroz, onde só os mais fortes sobrevivem. As coalizões de leões que aqui se formam precisam ser extraordinariamente fortes para manterem seus territórios. A competição é implacável e os leões que ousam desafiar os residentes enfrentam uma batalha brutal pela sobrevivência. Ainda assim, de tempos em tempos surgem leões que transcendem essas dificuldades, criaturas tão excepcionais que se tornam lendas entre os próprios reis da selva. Entre essas lendas, poucos são tão famosos quanto o quinteto de leões que surgiu das profundezas da cratera. Esses 5 gigantes, conhecidos por sua força descomunal e tamanhos impressionantes, mudaram para sempre o equilíbrio de poder em Ngorongoro. Temos vídeo sobre eles aqui. Depois do quinteto dominar o centro da cratera, uma nova figura começou a emergir nas sombras, um leão que desafiaria todas as expectativas. Calamas, um nome que começaria a ser sussurrado entre os guias e os estudiosos da região. Mas de onde ele veio? O que se sabe até agora é que ele não nasceu dentro da cratera. Na verdade, sua primeira aparição foi registrada em 2014, na parte sudoeste da área de conservação de Ngorongoro, ou seja, nas imediações da cratera. Era um macho distinto, com longos pelos escuros na parte inferior da barriga, uma característica que logo destacaria entre os outros. Ele lembrava muito o extinto leão do Atlas, devido à juba escura e à crina que se estendia até sua barriga. Os primeiros avistamentos de Calamas foram esporádicos, capturados apenas por armadilhas fotográficas. Ele era um enigma, um leão solitário que evitava as estradas e os caminhos comuns. Sua evasividade e habilidade em permanecer oculto dos olhos humanos levaram os guias a chamá-lo de Calamas, um nome que na língua nativa significa trapaça. E de fato, ele parecia estar sempre um passo à frente de qualquer um que tentasse segui-lo. Foi apenas em novembro de 2015 que Calamas foi finalmente avistado de perto. Um dos guias mais experientes da cratera, Royman,
o encontrou acasalando com uma fêmea dentro das imediações da cratera, desafiando todos os leões residentes que ali viviam. Como um nômade ousado, Calamas havia descido as encostas íngremes e adentrado no território mais disputado da região. Era um sinal claro de que ele não era um leão comum. Mas as histórias de Calamas estavam apenas começando. Seu comportamento incomum e sua capacidade de sobreviver em um ambiente tão hostil o tornaram uma figura de fascínio entre os estudiosos de leões. Existe uma teoria de que Calamas caminhava com seu irmão, que acabou sendo abatido por caçadores, mas não há comprovação de tal argumento. A gerência e o comportamento do leão levantaram as seguintes questões. De onde veio Calamas? Ele era descendente de alguma antiga linhagem de leões da cratera ou um forasteiro que havia encontrado seu caminho até aqui? Ninguém sabia ao certo. O que o futuro reservava para ele? A única certeza era que Ngorongoro nunca mais seria a mesma após a chegada desse enigmático gigante. Desde o momento em que pisou na cratera, ficou claro que ele era diferente. Com seu porte descomunal e a força de um verdadeiro titã, Calamas começou a traçar um caminho de dominação diferente de tudo o que aquelas terras haviam presenciado. Calamas logo se viu envolvido em batalhas ferozes que testariam sua força e determinação. A primeira grande luta de Calamas aconteceu pouco tempo depois do seu ousado acasalamento com uma rainha que já pertencia a outro rei. Enquanto ele vagava pelas planícies, 2 leões residentes perceberam sua presença. Esses machos formavam uma coalizão poderosa e sua missão era clara: eliminar qualquer intruso que ameaçasse seu domínio. Calamas, sozinho e sem aliados, estava prestes a enfrentar um desafio que poderia ter sido fatal para qualquer outro leão. Aqueles reis queriam se vingar. Os leões se aproximaram de Calamas rosnando ferozmente, mas Calamas, com sua imponente presença, não recuou. Ele sabia que essa luta poderia definir seu futuro na cratera. Quando o primeiro leão avançou, Calamas se manteve firme, esperando o momento certo para contra-atacar. Quando o combate começou, Calamas mostrou porque era um leão como nenhum outro. Com uma força avassaladora, ele derrubou o primeiro adversário com apenas um golpe poderoso de sua pata, seguido de mordidas. Mas o outro leão não se intimidou. Ele avançou tentando subjugá-lo. Foi então que Calamas revelou sua verdadeira habilidade. Ele atacou com precisão, mordendo o pescoço do adversário e o imobilizando-o no chão. Quando a poeira baixou, Calamas estava de pé, triunfante, enquanto os outros leões fugiam. Calamas não apenas venceu, ele dominou. Sua vitória o colocou no mapa como um dos leões mais formidáveis da cratera e seu nome passou a ser sussurrado com respeito e temor entre os habitantes de Ngorongoro. Apesar de sua força impressionante, Calamas não era um leão que buscava dominar territórios ou bandos. Ele era um nômade por natureza, movendo-se de um lugar para o outro e evitando a confrontação direta com coalizões estabelecidas. No entanto, seu tamanho descomunal e suas vitórias em batalhas logo começaram a gerar rumores. Alguns começaram a se perguntar se Calamas poderia ser descendente de um dos leões do famoso quinteto de Ngorongoro, uma coalizão de gigantes que havia dominado a cratera anos antes. O mistério em torno de sua origem só aumentava seu fascínio e alimentava as lendas que começavam a se formar. Mas assim como Calamas surgiu de repente, ele também desapareceu. Por meses ninguém o viu. Ele parecia ter sido engolido pelas sombras da cratera, deixando para trás apenas rumores e incertezas. Alguns acreditavam que ele havia sido derrotado em uma luta, outros especulavam que ele havia se retirado para regiões remotas, fora do alcance dos olhos humanos. Mas a verdade era ainda mais surpreendente. Attention! Nós estamos na jornada para fazer 500 mil inscritos. São 4 anos sonhando com esse momento. Nós te pedimos que está aqui nesse vídeo agora. Se você não é inscrito, por favor, nos ajude a concluir essa nossa meta. Seria incrível se nós conseguíssemos chegar a 500 mil inscritos ainda em 2024.
contamos com a sua ajuda. Vamos pro vídeo. Quando Calamas foi finalmente encontrado novamente, ele era quase irreconhecível. O leão majestoso que havia desafiado a cratera e seus habitantes estava agora sem sua juba. A característica que simbolizava poder e virilidade entre os leões havia desaparecido completamente. Ele era agora um leão com apenas poucos tufos de juba e uma pequena fileira de crina na barriga. Uma visão que deixou a todos perplexos. A perda da juba de Calamas levantou inúmeras questões entre a comunidade científica. O que poderia ter causado uma transformação tão drástica? Existem várias teorias, mas a mais aceita é que a perda de sua crina foi causada por estresse extremo. Em leões, o estresse pode desencadear alterações hormonais significativas, que por sua vez podem resultar na queda de pelos. A pressão de manter seu status de nômade em território tão disputado, somado aos confrontos frequentes com outros leões, pode ter levado Calamas a esse estado. Lutas fazem os leões perderem as jubas, porém as de Calamas não tinham sido arrancadas, e sim estavam em queda. Alguns sugerem que Calamas se juntou com outro leão nômade e não suportou quando o mesmo foi abatido por uma coalizão de leões. Isso poderia ter iniciado o estresse e a queda brusca de pelos. Embora a perda de juba em leões seja rara, não é completamente sem precedentes. Casos semelhantes foram documentados em outras partes da África, sempre em situações onde os leões estavam sob grande estresse. Com a descoberta de Calamas sem a sua crina, os conservacionistas decidiram que era hora de monitorá-lo mais de perto. Um colar GPS foi colocado em Calamas, permitindo que sua movimentação fosse acompanhada em tempo real. A equipe de pesquisa queria entender o que estava acontecendo com esse leão extraordinário e como ele estava se adaptando a essa nova realidade. Calamas, o leão que uma vez foi temido por todos, agora era um foco de estudo científico, enquanto os pesquisadores buscavam resposta para o mistério que ele havia se tornado. O gigante de Ngorongoro havia mudado. Ele não era mais o leão imponente que dominava com sua força bruta e sua crina magnífica. Mas, mesmo sem sua crina, Calamas continuava a ser uma figura formidável, movendo-se com a mesma graça e determinação que sempre o caracterizaram. Agora, porém, ele era um símbolo de resiliência, um leão que, apesar de tudo, continuava a lutar, continuava a sobreviver. A história de Calamas ainda não terminou. Sua jornada continuou e, com ela, as perguntas sobre o que o futuro reserva para esse leão enigmático. Ao que tudo indica, parece que Ngorongoro não é somente um paraíso na Terra aos nossos olhos, mas sim um local de mistério e aventura sem precedentes. Calamas ainda surpreenderia a todos e teria um desfecho impressionante. Em um curto espaço de tempo, Calamas perdeu toda a sua juba. Deixou de ser o titã de pelagem densa para se tornar um leão quase irreconhecível, sua aparência lembrando mais a de uma leoa robusta do que a de um rei da selva. Esta mudança não apenas surpreendeu os cientistas, mas também trouxe consigo um comportamento alarmante. Calamas começou a canalizar sua angústia de uma maneira assustadora. Ele caçava desenfreadamente, abatendo zebras, gnus e até búfalos com uma ferocidade que não era movida pela fome, mas por algo mais sombrio. Muitos dos animais que ele abatia eram deixados intocados, suas carcaças espalhadas pela savana. Um testemunho silencioso de uma mente atormentada. Esse leão carregava um sofrimento que refletiu em sua aparência e depois em seu comportamento. Para os especialistas, o comportamento de Calamas era um sinal claro de que algo estava terrivelmente errado. Leões não caçam por esporte. Cada abate é calculado, movido pela necessidade de sobrevivência. Mas Calamas parecia estar descontando seu estresse na caça, um ciclo vicioso que alimentava sua própria angústia. Sua transformação, tanto física quanto comportamental, levantava questões sobre o impacto do estresse em grandes predadores. Calamas, o leão que uma vez havia perdido tudo, parecia estar em um ciclo de autodestruição. Mas de maneira surpreendente, esse comportamento começou a surtir um efeito inesperado. Aos poucos, algo mudou. Um sinal de recuperação começou a surgir. Sua juba, que havia desaparecido por completo, começou a voltar.
Não foi um retorno repentino, mas um processo gradual. A cada dia, novos tufos de pelos surgiam em seu pescoço e peito, como se o seu corpo estivesse reagindo à violência com que ele caçava, a intensidade com que ele lutava para sobreviver. Com o retorno de sua juba, Calamas também pareceu recuperar algo mais. Ele redescobriu sua coragem e sua audácia, como se a regeneração de sua juba tivesse reacendido uma chama dentro dele. Calamas começou a se aventurar novamente nos territórios dos outros machos, à espreita, observando as fêmeas e esperando o momento certo para fazer sua jogada. Mas Calamas não era um tolo. Ele sabia que as coalizões que dominavam a cratera e seus arredores eram poderosas, e ele não estava em busca de uma guerra aberta. Calamas invadia os territórios com a mesma cautela que um fantasma se move na escuridão. Ele esperava a oportunidade perfeita, o momento em que os machos dominantes estivessem distraídos ou distantes, para se aproximar das fêmeas e deixar sua semente. Calamas sabia que seu tempo era limitado. Ele se aproximava das leoas, acasalava rapidamente e então desaparecia. No entanto, nem sempre Calamas conseguia evitar o confronto. Às vezes, as circunstâncias o forçavam a se revelar, a enfrentar os machos dominantes que não permitiriam que sua presença passasse impune. E claro, ele não recuava. Se erguia com toda a imponência de sua juba recém-crescida e batalhava por sua superioridade. De forma impressionante, o titã sempre prevalecia. Ele não apenas derrotava seus oponentes, ele os humilhava, os fazia fugir com suas caudas entre as pernas, ou então os deixava no chão sem vida, uma prova de que ele, Calamas, ainda era uma força a ser temida. Apesar de suas vitórias, Calamas nunca se permitia permanecer no bando. Ele não buscava a dominação de um território fixo, ele não desejava a responsabilidade de um bando permanente. Era um rei inclinado à vida nômade. Calamas, o leão que desafiou todas as probabilidades, havia sobrevivido a batalhas ferozes, ao estresse que quase o destruiu e uma vida de constante movimento. Mas como o tempo implacável continuava a avançar, Calamas também começou a sentir os efeitos da idade. Mesmo assim, ele não se afastou de sua natureza ousada. Pelo contrário, ele estava prestes a fazer o movimento mais perigoso de sua vida. Em um ato de pura audácia, Calamas se aproximou de um grupo de leoas que pertenciam a uma das coalizões mais temidas de Ngorongoro, os Lake Quintet. O Lake Quintet era formado por 5 titãs, leões cuja reputação de violência e poder se espalhava por toda a região. Eles eram os reis incontestáveis de seus domínios e ninguém, nem mesmo um gigante como Calamas, se atreveria a desafiá-los abertamente. Mas Calamas, agora com certa idade, não estava em busca de confronto. Ele se movia com a cautela de um fantasma, determinado a alcançar as fêmeas sem chamar a atenção. O nômade astuto mais uma vez mostrou sua incrível habilidade em passar despercebido. Ele aguardou o momento certo quando o Lake Quintet estava distante, provavelmente patrulhando outras partes de seu vasto território. Foi então que ele se aproximou das leoas, acasalando com elas enquanto o perigo ainda rondava. Cada movimento era um risco calculado, uma jogada que poderia ter terminado em tragédia. Mas Calamas, como sempre, conseguiu se afastar sem ser detectado. Ele se retirou antes que o Lake Quintet voltasse, desaparecendo nas sombras com a mesma maestria que havia demonstrado ao longo de sua vida. Sua audácia não passou despercebida pelos guias e estudiosos que acompanhavam seus movimentos. Mais uma vez, Calamas havia desafiado as expectativas, provando que apesar de sua idade avançada, ele ainda era capaz de proezas extraordinárias. O nômade astuto mais uma vez mostrou sua incrível habilidade em passar despercebido, estando com as leoas por mais uma vez na noite seguinte e, claro, ele deixou sua semente com elas. Mesmo nunca permanecendo em um bando, Calamas teve muitos descendentes.
bravos leões que carregam a genética passiva de um pai incrivelmente forte. Mas a reviravolta do destino aconteceu mais uma vez. Depois de algum tempo, os pesquisadores perceberam que Calamas estava apático. Ele não invadia mais nenhum território, caçava pequenos animais e estava cada vez mais sozinho. Em 2023, Calamas fez algo que já era esperado por muitos que o observavam. Aos 13 anos aproximadamente, uma idade avançada para um leão em natureza, ele se afastou de tudo que conhecia, escolhendo o isolamento. Ele foi para uma área onde os leões não costumam habitar, um lugar isolado e distante dos perigos e das batalhas que marcaram sua vida. A idade que começava a pesar, ou talvez Calamas, após anos de luta e sobrevivência, simplesmente desejasse um pouco de paz. Mas o que ficou claro para todos que acompanharam sua jornada é que Calamas estava escrevendo o capítulo final de sua lenda. Afinal, ele havia cumprido seu destino de se tornar o Titã de Ngorongoro, e agora, no crepúsculo de sua vida, escolheu se retirar para um lugar onde poderia descansar. Em abril de 2023, a jornada épica de Calamas chegou ao fim. Após anos de desafios, Calamas foi encontrado sem vida em uma área remota. O Titã, que uma vez reinou com força e astúcia, sucumbiu à única batalha que nenhum ser vivo pode vencer: o tempo. Quando o corpo de Calamas foi encontrado, os conservacionistas que haviam seguido sua vida de perto por tantos anos tomaram todas as precauções para preservar seu legado. Enterraram o animal, mas também coletaram material genético na esperança de que, mesmo após sua morte, Calamas pudesse continuar a contribuir para o entendimento do mistério que cercavam sua existência. Os estudos genéticos realizados foram esperados com grande expectativa. Porém, as respostas, no entanto, foram decepcionantemente normais, deixando claro que a natureza se orgulha de encobrir seus mistérios. O tamanho gigante de Calamas e a perda momentânea de sua juba permaneceram como uma grande interrogação. A vida de Calamas foi marcada por enigmas que desafiaram a compreensão dos estudiosos e fascinaram todos que tiveram a sorte de acompanhar sua jornada. Desde sua aparição misteriosa até suas batalhas épicas e sua resistência inabalável, Calamas sempre foi um enigma, um leão que viveu e morreu segundo suas próprias regras. O rei, o titã, o gigante nômade de Ngorongoro. Comente o que achou e, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, é totalmente de graça e nos ajuda a chegar a 500 mil inscritos. Aproveite e maratone nosso canal. Obrigado por assistir. Fui.